neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvintes, Deus os abençoe. Não há um presente maior do que este. Uma pessoa dizer para outra, assim de coração, de alma mesmo: Deus te abençoe. Este é o maior presente que podemos dar uns para os outros. É dizermos de coração: Deus te abençoe. Então aqui estamos dizendo para você: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora, nós sabemos que a bênção desejada de coração, por um verdadeiro coração, que está cheio do Espírito Santo, é a palavra de Deus vindo àquela pessoa para quem estamos desejando a bênção. Porque não há bênção maior do que a palavra de Deus em sua essência. Não existe bênção maior do que o Espírito Santo. Não existe dom maior do que o doador. Não existe dom maior do que o doador. Então, nós orávamos para que Deus desse dons para as pessoas, e isto era a bênção do dia. Era a maior bênção que conhecíamos. Mas agora, nós temos algo mais profundo. O profeta de Deus diz: agora vamos pensar em algo mais profundo. E isto é o próprio doador. Isto é a própria palavra. É o próprio Cristo vindo à sua igreja. Porque somente assim ela poderá mover pelo poder de Deus. Agora, Jesus disse
em São Mateus capítulo 28, verso 18. É-me dado todo poder no céu e na terra. Se a igreja tem Jesus, então ela tem todo o poder. Mas a este poder que Jesus estava se referindo, não é o poder bélico, poder material, como os judeus esperavam o Messias vir para eles. Ele disse isso diante de Pilatos, que o reino dele não era deste mundo. Mas não é dado todo o poder no céu e na terra? Não há poder maior na terra do que o poder de Deus. É o poder transformador, o poder regenerador, o poder para curar câncer, para curar tuberculose, para curar chaga no coração, para ressuscitar mortos, para curar paralíticos, cegos, surdos e mudos, poder para expulsar demônios. Não há poder maior do que o de Jesus aqui na terra. Mas sobre tudo isto, ele ainda expressa algo maior aqui na terra. Poder para o seu povo sofrer com regozijo. Ter regozijo no sofrimento. Crer em seu poder, em seu reino, mesmo quando o câncer não for curado, mesmo quando o paralítico não andar, mesmo quando o cego não enxergar, como disse Abacuque em sua oração, mesmo que falte vaca nos currais, mesmo que falte pasto, as relvas, alimento e outras coisas, mesmo que tudo falhe, todavia eu me gloriarei no Senhor. Agora, a pergunta do profeta de Deus está aqui, está de pé nesse instante. Isto é, a advertência dele, a recomendação dele, que se transforma em uma pergunta. Observe a igreja, como ela se move. Com qual poder ela se move? Ela realiza as coisas que ela julga ser coisas de Deus. Mas conforme nós temos aprendido, é necessário que tomemos a coisa individualmente. Por quê? Quem será arrebatado? Deus vem buscar uma igreja com um nome tal, ou com aquele outro nome tal, um povo daquela organização? Bom, você tinha um estatuto mais bem engenhado, você tinha um estatuto melhor, e você tinha uma construção maior do que todas, e você tinha ouro nas paredes, então eu vim te buscar no arrebatamento. Não. Você que está lavando roupa, com tanta dificuldade, braços cansados, é você que, mesmo tendo recursos, não se ensoberbece? É você, mulher, que ama o pudor, a vergonha? É você que toma os conselhos de Deus como regra sublime para a sua vida, a quem Ele vem buscar? E esse é o poder, no qual, através do qual, a verdadeira igreja se move. É o poder de Deus na terra. É o seu reino sobre o homem. É o seu domínio sobre a mulher. Estamos sob o reino de Deus. Por isso não fumamos,
não bebemos, não mentimos, não roubamos, não jogamos, não prostituímos. Por isso nossas mulheres se vestem decentemente conforme as Escrituras. Por isso nós cremos em toda a palavra de Deus, cremos na justificação pela fé, cremos na santificação, cremos nos dons espirituais e cremos na segunda vinda de Cristo, como ela é pelo ministério para o qual Deus enviou. Sim, meus amados, a graça e o amor e o poder de Jesus Cristo se manifesta ainda aqui, nesse instante. Quando o reino de Deus está em um coração, e aquela pessoa está ouvindo uma mensagem como esta, ela se sente integrada na mensagem, ela se sente participante daquilo, aquilo está falando do que é ela, aquilo está falando do que lhe compõe, porque o que é perfeito é composto do que é em parte. O que é em parte somos nós, e nós temos dons, nós temos algumas coisas que Deus tem nos dado, cada um carrega em si dotes naturais, e Deus compõe este corpo, um numa função, outro em outra função. Um é um pequeno dedo, o outro é o pé, é a perna, um é a orelha, é o ouvido, o outro é o olho. A Bíblia toma o corpo humano, a Bíblia toma o natural para explicar o espiritual. E agora, quando você está comendo alguma coisa que nutre o seu corpo, ora, você sabe, não é somente o seu paladar que está sendo atendido, satisfeito ali. Você não deve comer, se alimentar, somente para atender o seu paladar, que é um dos sentidos humanos, o gosto, o cheiro, o sabor, o olfato e o paladar. Não. Você come associando o útil com o agradável. Você come sabendo que mesmo a sua unha será alimentada, a menor unha, até seus fios de cabelo, até o seu cabelo, um fio de cabelo, está sendo alimentado naquela hora. Seu corpo está recebendo vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, proteínas, calorias, com a coisa que está te agradando. E muitas vezes você tem que comer ou tomar algo que não agrada o seu paladar, que não agrada os seus sentidos, que não agrada o seu olfato, mas aquilo é para o bem dos seus membros, de um modo em geral. Aquilo é para a saúde, aquilo é para a nutrição. A pessoa que tem entendimento não alimenta só daquilo que gosta, daquilo que agrada o seu paladar, mas ela vê se de fato o seu organismo necessita daquela alimentação. E naquela alimentação contém vitaminas, proteínas, de coisas que o seu organismo necessita. Então assim também é a verdadeira igreja de Jesus. Assim também é o verdadeiro crente. Ele não se apraz somente com aquilo que combina com seus direitos naturais, carnais, porque assim está o mundo religioso de hoje. Quando ouve uma mensagem que fere a carne, que fere seus sentidos, seus paladares, seus olfatos espirituais, então eles renegam aquilo, provocam náuseas e têm nojo da mensagem de Deus, porque ela é antídoto, porque ela não agrada às vezes
ao paladar espiritual do crente mundano, mas fala em cura divina. Oh, como isso agrada o paladar de todo mundo. Fala em dons espirituais, como isto agrada o paladar de todos os pentecostais. Oh, que homem cheio do poder de Deus. Nós, os pentecostais, não é? Ficamos satisfeitos, felizes, quando se manifesta dons. Mas fala da palavra, mostra a unicidade de Deus, mostra que com todos os seus dons, com toda a sua vida boa, honesta, de oração, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Cornélio, sendo honesto, homem de oração, justo, foi batizado em nome do Senhor. Mostra, e vamos ver se isso não é indigesto para você. Mostra o modo de vestir, da mulher se vestir, em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Mostra a maneira da mulher se portar em 1 Pedro capítulo 3. E todas as referências das Escrituras. Mostra o pai no filho. Quem vê a mim vê o pai. Mostra o pai no filho, para ver se isto não é indigesto, porque não te agrada o paladar dogmático, tradicional, religioso. E você sabe, meu ouvinte, que um dos maiores inimigos do homem hoje tem se tornado o próprio homem, porque o homem está regido pelos sentidos do corpo e do espírito. Isto é, regido pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. O homem está regido por sentimentos, memória, razão, consciência, afetos. E essa é a desgraça do homem. Você não está vendo aí? A pessoa se alimenta. Essa criança começa manhosa desde novinha. E eu não gosto disso e não gosto daquilo. E só vive para o médico todos os dias. E essa mulher, no luxo, só come, só se alimenta em troca de sentidos. Em troca de paladar, de cheiro, de olfato. Uma das razões, bem entendido, uma das razões da degeneração das raças está aí. Sobretudo, fumo em cima. Agora a ciência está provando que uma mulher que fuma, ela está dando nicotina para o seu filho quando ela o amamenta. A ciência tem provado isto. Uma mulher que fuma não deveria entrar na igreja, porque uma mulher que fuma não entra nos céus. Isto é, não deveria tomar da comunhão. Porque um lugar de pecador, próprio para o pecador entrar, é a igreja, é o templo. Ele deve ir para o templo. Mas para se alimentar, para ouvir coisas que possam libertá-lo do pecado e levá-lo a se mover pelo poder do Espírito Santo e levar esta igreja a sentir como Cristo, arcar não somente com aquilo que gosta, com aquilo que cheira, os perfumes insinuantes da mulher no natural, é um tipo do estado da igreja no presente século. É para atrair, tudo que faz é para atrair as atenções, os corais de coisas belas. É para atender os sentidos humanos, os sentidos religiosos. Mas não é sob este poder que a igreja de Jesus Cristo se move. É pelo poder que moveu aquela primeira igreja.
É pelo poder que moveu o próprio Cristo para o monte da tentação, para o Calvário. Você já pensou isto? O poder de Deus movendo o próprio Deus para ser escarnecido, cuspido, enxotado, escarnecido, sangrado, crucificado, traspassado pelos credos e pelos dogmas, pela lança romana. Traspassaram as Escrituras com doutrinas de 3 pessoas, com batismo nos títulos e outras tantas coisas, e o poder de Deus ainda se movendo pacientemente, longanimidade, bondade e mansidão, trazendo a luz através das eras, de pouco a pouco, Lutero, Wesley, pentecostais, e agora o que quer você mais, igreja? A não ser o poder vivificador do Espírito Santo que te levará para as bodas do Cordeiro. Aqui está o ministério que identifica a vinda do Senhor. Aqui está o que identifica verdadeiramente sobre qual poder a Igreja de Jesus Cristo está se movendo. Ele diz: eu cruzarei novamente este caminho. Sobre qual poder, sobre qual fundamento? Dos profetas e dos apóstolos. Não há outro poder no céu nem na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Poder? Poder para te conduzir para o posto do dever? A mulher no posto do dever é uma cruz. É uma cruz para a sociedade de hoje. É um absurdo a mulher no posto do dever feminino. Ela tem que estar no posto do dever masculino. E quando você visse a abominação, a assolação no lugar em que não deve estar, então você deveria saber que estamos nos últimos minutos da terra, antes do milênio, antes da intervenção divina. Agora o Senhor vai demonstrar seu poder em relação às nações. Ele intervirá na terra. Por 1000 anos, Satanás será amarrado. Por não encontrar a quem possa usar, ele estará amarrado. Sim, agora você está vendo, com pouca força que você tem, com tanta fraqueza que você enfrenta, por estar no seu posto do dever, você está enfrentando uma cruz, irmã, pesada para os dias de hoje. Não há cruz maior para uma mulher do que sustentar-se no posto do dever feminino. Sim, olhe para frente. Deus te dá graça. Deus te enche do poder. Esse poder. Homem, não há coisa mais difícil do que manter-se no posto masculino. Ser homem. Ser o cabeça do lar. Ser o pai, ser o marido. Isso é a cruz mais pesada que existe nesse século. Mas lembra-te, Deus te dá esse batismo. Deus te tem concedido esse poder. Vamos, filhos, pais e mães, Igreja do Senhor, sob esse poder tremendo do Espírito Santo, olharmos para cima, porque próximo está a nossa redenção. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte,
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade, com fidelidade. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. As profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Este mundo ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus,
mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. São Lucas capítulo 4, verso 21. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, identificando-se a si mesmo como aquele a quem o Espírito do Senhor estava sobre si, como aquele que foi ungido para evangelizar os pobres e enviado para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados ouvintes, leiamos esse texto com uma apreciação dada pelo Espírito Santo. E vejamos que suco, que advertência, que alimentação nos traz esta Escritura. São Lucas capítulo 4. Diz que pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Era o homem que andava somente pela virtude do Espírito Santo. Era o cordeiro que era dirigido por uma pomba. E o Espírito Santo em forma de pomba, um animalzinho tão pequenininho, isto é, uma ave tão simples, tão frágil, podendo dirigir a um animal, a um cordeiro. Os homens obedecem a muita força, obedecem às armas, obedecem às consequências da lei, temem, mas obedecer uma coisa menor, mais simples, isto é somente para cordeiro, não? Uma pequena ave dirigindo a um cordeiro, um animal muito maior, com muito mais força do que aquela ave. Mas é isto mesmo. Jesus só andava pela virtude do Espírito Santo. Quer seja para a tentação, para ficar 40 dias com fome, quer seja para curar, para ir em tal lugar, embora fosse para ser apedrejado ali, para ser crucificado, ele obedecia a esta pomba, ao Espírito Santo. Então ele foi para a Galileia, para Nazaré, ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos,
a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. Então vamos crer que nesta hora, aqueles sumos sacerdotes, aqueles líderes religiosos, escribas, fariseus, saltaram e regozijaram-se no Senhor. Glorificaram a Deus com toda a força de seus pulmões. Por quê? Ali estava a pessoa a quem o profeta Isaías, no qual eles criam e liam na sinagoga, viu 720 anos, mais ou menos, antes de vir, escreveu, profetizou alguém sobre o qual estaria o Espírito do Senhor, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aliás, o que estava acontecendo diante das barbas dos sacerdotes era isto: liberdade dos oprimidos, cegos enxergando, mortos sendo ressuscitados, evangelizando os pobres. Era justamente como estava escrito e estava acontecendo através daquele homem, através de Jesus Cristo. Então vamos admitir, é claro, que o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, os fariseus glorificaram a Deus todos juntos. Mas que decepção seria você estando ali, vendo este homem de quem Isaías profetizou, vendo este homem ungido do Senhor, libertando os cativos do diabo, sendo expulso ao invés de ser aclamado, ao invés de ser recebido, sendo rejeitado, justamente por aqueles homens de vida mais pia, mais reta, mais santa. Sumos sacerdotes deveriam rejubilar-se no cumprimento das Escrituras para aquele instante. Pelo contrário, eles rangeram seus dentes, e diz a palavra que Jesus foi expulso de Nazaré quando se identificou, quando mostrou para eles quem era ele. Eles não tinham de maneira alguma dúvida de que o Messias seria Deus, não uma segunda pessoa. Por isso, falar que era filho de Deus naquele dia, identificar como filho de Deus, o filho do homem, como filho de Davi, como filho de Deus naquele dia, era dizer que era Deus na terra, que não era a segunda pessoa de Deus, mas que era o Alfa e o Ômega, que era o Pai da eternidade, que era o Príncipe da paz, que era Deus mesmo, Emanuel, Deus conosco. Mas quando eles olharam e viram aquele tipo de homem dizendo que era Deus, então eles não aceitaram. O cumprimento das Escrituras para uns é a coisa mais terrível que existe. É a coisa que mais decepciona. O cumprimento das Escrituras para outros é a coisa mais gloriosa. Quando as Escrituras se cumpriu em relação à primeira vinda de Jesus Cristo, foi a maior alegria para Maria Madalena.
de quem o Senhor Jesus Cristo expulsou 7 demônios. Foi a maior alegria para pobres, para aleijados, para cegos, para ladrões, mas para santos, santarrões, foi a coisa mais indigesta que já se ouve na terra. Foi o cumprimento das Escrituras em relação à sua primeira vinda. Agora vamos ver o cumprimento das Escrituras em relação à sua segunda vinda. É diferente? Não. Não, e nesta hora deve bater seu coração, dentro do seu coração uma coisa forte. E você cair em si, dizer, estou ouvindo uma verdade incontestável. Se o cumprimento das Escrituras foi uma coisa indigesta, indesejável, inoportuna para os santarrões, para os líderes religiosos daquele dia, eu pergunto, o cumprimento das Escrituras para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é alguma coisa que vem agradar os santarrões desse século? Os líderes desse século? Não. Não e não. A mensagem de João Batista mostrou que era a mensagem de um precursor. Porque Herodias o odiou. Herodes o odiou. Os líderes religiosos o odiaram. Porque ao contrário deles, fora deles a palavra do Senhor veio a ele, a João, no deserto. E eles deveriam então brigar com Deus. Por que deixou-os de lado e foi lá no deserto enviar a sua palavra a João? Quando eles é que tinham o currículo, é que tinham a posição certa, é que tinham os diplomas. Agora um leigo, um analfabeto, lá no deserto. Caim deveria ter matado a Deus, brigado com Deus e não com Abel. Abel não tinha culpa nenhuma de Deus ter rejeitado o sacrifício de Caim. Mas essa semente sempre reage da mesma forma, da mesma maneira. Eu não tenho culpa de Deus ter passado por milhares e milhares de pessoas, de líderes muitas vezes melhores do que eu, e vir me revelar a mensagem da segunda vinda de Cristo. Revelar que Deus tem nos enviado um precursor para a sua segunda vinda, cuja mensagem tem que ser indesejável, indigesta para os líderes. Você pensa, meu irmão, minha irmã, que os líderes religiosos vão se regozijar com o cumprimento das Escrituras em relação à segunda vinda de Cristo? Nunca, nunca. Seria um verdadeiro paradoxo com a própria Bíblia. Agora, eles tinham a Bíblia nas mãos. Eles liam acerca de Jesus. Eles liam acerca da primeira vinda. Eles queriam a primeira vinda. Eles queriam, com força política, religiosa, restaurar a libertação de Israel. Politicamente falando, assentando-se num trono material de Davi. E eles queriam e desejavam a primeira vinda como hoje eles desejam a segunda vinda. Mas, quando ele vem, é totalmente diferente da maneira que se esperam e por isso é rejeitado, a menos que tenhamos a mesma pomba, o mesmo espírito, a coisa pequena, nos dando o sinal de Deus, dando o sinal que deu para Simeão, o velhinho caduco, o mesmo Espírito Santo identificando um menino enrolado em biras de cangas de boi, como o Messias, o Salvador. É o mesmo Pai que revelou ao pescador: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo.
a menos que tenhamos, não dons. Dons são dados sem arrependimento. Dons são dádivas que são derramadas sobre justos e injustos. Dons podem ser ministrados sem se apartar da iniquidade. Quantas vezes fiz maravilha em teu nome, expulsei demônios, expulsamos demônios, curamos os enfermos. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas agora eu quero vos falar de um batismo do Espírito Santo que não pode ser imitado, que não pode ser pervertido, que não pode falhar. É a pequena coisa, é a pomba, é o Espírito Santo mostrando para você as Escrituras que se cumprem neste presente momento. Em relação à mulher, em relação ao homem, tudo está escrito. O estado da mulher está escrito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, que elas tirariam as roupas. Hoje tem se cumprido as Escrituras, que as mesas estariam cheias de vômito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras em relação ao mal, em relação às pragas, em relação às doenças, em relação às enfermidades, em relação a filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, irmãos contra irmãos, nações contra nações, reinos contra reinos. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, mas por outro lado, hoje tem se cumprido Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Hoje tem se cumprido Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a sua mensagem, se cumprirá todo o segredo de Deus. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, não apenas em nossos ouvidos, mas também em nossos corações, ó filhos de Deus, ó eleitos do Senhor. O cumprimento de Malaquias 4 e 5 é uma coisa terrível para os líderes religiosos, acomodados em suas cadeiras dogmáticas. Mas o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6 é coisa gloriosa para os filhos de Deus. Isto quer dizer, o precursor da segunda vinda do Senhor, abrindo os nossos olhos, mostrando que a sua volta está às portas e como nos preparar, como cumprir Atos 2:38, como cumprir o nosso batismo, como crermos em Deus, ver o Pai no Filho e o Espírito Santo em nós. Quem não vê o Pai no Filho não pode ver o Espírito Santo em si. Mas isto depende de Deus abrir os olhos. Quem abriu os olhos de Simeão não foi o sumo sacerdote que disse: Simeão, aí está o que você esperava. Não, foi o Espírito Santo quem pode abrir os seus olhos para dizer que aqui está um profeta de Deus, uma mensagem de Deus, precursando a segunda vinda de Cristo. É somente o mesmo Espírito Santo. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Ele chama, é para quem Ele dá, é para quem Ele abre os olhos. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pois Jesus as trevas todas dissipou, doces hinos cantarei, pois Jesus... Diga como Simeão nesta hora: graças te dou, ó Pai, porque agora os meus olhos contemplaram a tua salvação. A mensagem do Senhor tem sido ouvida pelo meu coração, e agora pode me despedir em paz.
Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, eis-me aqui. Tuas mãos me erguendo estão, com amor, com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim.
chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor,